Tinha de Porque todo naquela tamanho. época tinham bichos tão grandes assim. Na verdade, você tem a ver com uma questão de fisiologia. Né? Tem algumas fisiologias que permitem bichos maiores ou bichos menores, né? Não consegue chegar. E Eu achei que tinha a ver com a tem o atmosfera. ambiente. Com Não, não. Então, na atmosfera tinha a ver com. No Paleozoico, quando você tinha. Durante a vida terrestre não tinha vertebrados, tinha invertebrados só. Os insetos atingiram tamanhos muito grandes. então, eu ouvi Os falar. insetos, os artrópodes como um todo, né? Então, insetos, aracnídeos, centopeias, né? Os miriápodes e tal, todos eles atingiram tamanhos muito grandes. Tamanho grande, por exemplo, de uma aranha. Mas por quê? Mas o que tamanho, mais ou menos? Eu sei que tinha centopeia de mais de metro, Nossa! tinha uns baratão desse tamanho, assim, Porra. libélula de 70 centímetros. Agora, esse tamanho, esse aumento de tamanho, aí sim, tinha mais oxigênio na atmosfera. Ah, Mas a diferença da quantidade de oxigênio, ela só permite o aumento de tamanho em bichos que têm respiração traqueal. Ou seja, que o ar entra direto e como a respiração traqueal seria como se nós tivéssemos traqueias pelo corpo inteiro. Entendi. A gente só tem traqueia até o pulmão. é. E no pulmão, você tem uma troca gasosa que leva para o sangue, e aí é o sangue que distribui para o corpo todo. Entendi. Os artrópodes, eles não têm isso. Os artrópodes, eles têm traqueia. Os artrópodes não, os insetos, né? E os artrópodes terrestres. Eles têm um sistema de traqueias, eles não têm vasos sanguíneos. Então, as traqueias levam até o corpo todo. Então, a quantidade de oxigênio faz diferença, porque aí vai chegar direto. Então, com o aumento da quantidade de oxigênio, eles podem aumentar mais, porque eles têm como ter energia suficiente para todas as células deles. Aquele corpo. Né? Quando diminui o nível de oxigênio, aí eles acabam reduzindo de tamanho. Vertebrado não faz diferença, porque vertebrado tem ou pulmão ou brânquia, né? Mas enfim, na vida terrestre é pulmão. E aí a quantidade de oxigênio, na verdade, não vai fazer ele aumentar de tamanho ou não, porque a troca gasosa é no pulmão, e aí só pode ir... Tem um limite. É mais ou menos assim, com o sistema de traqueias, é como se fosse um lugar em que pode entrar um monte de gente sem o limite da coisa. É como se você pudesse encher uma estrada assim e a galera vai andando. Com o nosso sistema, é como se você só pudesse trafegar num carro que só cabe 5 pessoas. Tá. Então, tipo assim, não adianta você ter muita gente esperando. No carro só cabe 5, meu amigo. Então, Tem que fazer várias viagens. Na verdade, é um carro atrás do outro. Tá. Entra todo mundo, vai. Aí entra, vai. Entra e vai. Que é quando passa a hemácia lá e tem a hemoglobina que faz a troca lá, prende o oxigênio, libera o gás carbônico e vai até a célula. No caso dos insetos, não precisa. É todo mundo a pé e vai quantas pessoas derem. Então... É por isso que não faz diferença pra gente a quantidade de oxigênio, porque vai ter que caber tudo no carrinho. Então, entendi. E para as plantas, fazia diferença? Tinha árvores maiores, plantas maiores? Tinha plantas maiores de outros grupos. Então, tinha plantas maiores, por exemplo, de um grupo que hoje a gente chama de... Hoje são os licopódios, né? Eles são uma parte do grupo de plantas com vasos condutores sem semente. Tá. Elas se reproduzem por esporos, né? Então elas não têm sementes. Os licopódios atuais... não passam de 1 metro de altura, 1 metro e pouco de altura. São umas plantas bonitas, inclusive. E aí, naquela época, você tinha licopódios... 20 metros, umas coisas assim. Se não me engano, algum paleobotânico aí vai me xingar. Botânica não é minha área, pode ser que eu me engane um pouco, mas... Você tinha árvore daquela época, é que não dá para chamar de árvore, mas que seja. Árvore de uns 30 metros de comprimento, que aí você vai ver, era, sei lá, cavalinha. Sabe aquelas que dá perto d'água, assim? Tinha cavalinho de 30 metros. O pessoal tinha lá naquela época lá, mas aí é bem antigo. Muito antes de surgir dinossauro, mas muito antes. Antes dos dinossauros. Quando surgiram os dinossauros, você tinha samambaias muito grandes. Hoje você ainda tem alguns exemplares vivos aí dessas linhagens, que nem o samambaiaçu que a gente tem, né? Samambaia muito grande. Samambaiaçu é bem alta. Naquela época você tinha umas From-Hell também, que, sei lá, vários e vários metros de altura, e florestas inteiras dessas samambaias. E você tinha já plantas que a gente chama de gimnosperma, né? Que são pinheiros, por exemplo, o ginkgo biloba, enfim, todas essas daí você tinha já naquela época do começo do surgimento dos dinossauros, só que aí essas plantas, elas não eram tão numerosas. Aí você teve alguns eventos no final do Triássico em que você teve uma diminuição da umidade do planeta, um aumento dos desertos, de áreas secas,
E aí as samambaias não aguentam tanto isso daí, elas dependem mais de água, os pinheiros eles conseguem aguentar mais tempo de seca, e aí eles aumentaram de tamanho, e aí quando surgem os dinossauros maiores, aí era mais pinheiro mesmo. Pinheiro assim, a gente chama, né? De várias famílias diferentes também, de novo. Os botânicos vão falar, não, mas não é pinheiro, isso aqui não é um pinheiro, isso daqui mas só pra gente poder entender, isso aqui é um... Ai, como é que é o nome daquela árvore de cemitério lá? Caramba. Um cipreste. Não, isso aqui não é um pinheiro. Chorão, não, sabe aquelas que... Não, isso aqui não é um pinheiro, isso aqui é um cipreste. Não, tudo bem, mas são essas árvores aí que dá pinha, né? Que dão pinha. Essas aí... Então, se você voltasse pro Jurássico hoje, você ia ver florestas de pinheiro, algumas de samambaia, e achar estranho não ter flor. Porque ainda não tinham as plantas com flor. E, no final do Jurássico já tinha, mas provavelmente elas não eram muito numerosas, porque a gente quase não acha fóssil delas no Jurássico.